Bom, gente, então vamos para a questão 42. Na 42, ele diz o seguinte: em uma sequência de Weyl, o trato de sistemas de mar alto é limitado na base pela a. Discordância erosiva, b. Discordância superfície transgressiva, c. Superfície de ravinamento, d. Superfície de regressão forçada e e. Superfície de inundação máxima. Então, gente, eu coloquei novamente aqui algumas definições para a gente começar a entender aí do que ele está falando nessa questão. Começando pelo próprio Peter Weyl, que é o cara aí que deu grandes colaborações para a gente conseguir interpretar, fazer interpretações estratigráficas a partir de perfis sísmicos. Então ele e colaboradores, olha, ele desenvolveu essas técnicas estratigráficas para interpretar essas seções sísmicas. Outra contribuição dele e dos seus colaboradores é que eles reconheceram esses efeitos aqui da eustasia, que é essa variação global relativa do nível do mar. Ele reconheceu os efeitos dessa eustasia na estratigrafia e ele estabeleceu ou teve a ideia de que esses refletores que a gente via nas imagens sísmicas, eles estavam dando, eles eram marcadores de tempo. Então, pacotes com determinados marcadores poderiam determinar condições diferentes de eustasia e de capacidade de acomodação sedimentar nessa bacia, tá bom? E isso tudo aí foi a base para a estratigrafia de sequências e para o desenvolvimento desse conceito de tratos de sistemas. E daí o que acontece? O Weyl, ele desenvolveu ou propôs que existiam 3 tratos, tá? É o trato de mar baixo, transgressivo e mar alto. Depois foram desenvolvidas, né, com o desenvolvimento aí da pesquisa e mais estudos e mais publicações, chegou-se à conclusão de que esses sistemas poderiam ser divididos em 4 tratos: o de mar alto, de estágio de queda, mar baixo e transgressivo. E daí é isso que eu vou mostrar aqui para vocês quando eu for desenhar esses tratos aqui nesse diagrama cronoestratigráfico aqui, que eu vou fazer um desenho aqui. Esse diagrama cronoestratigráfico também é chamado de diagrama de Wheeler, tá? Que foi o cara que primeiro propôs aí que a gente poderia representar estes tratos, né? Ou esses padrões estratigráficos que a gente via na sísmica, nesses diagramas aqui, para a gente melhor entender o que estava acontecendo em relação à acomodação e à eustasia. Tá bom? E é isso. Então, eu dividi aqui, olha, nesse desenhinho, os nossos conjuntos de clinoformes, que são essas estruturas aqui que parecem dobras, eu dividi elas já nos 4 tratos, né, gente? Porque isso aqui é uma aula longuíssima, né? Uma disciplina. Então, aqui eu vou tentar resumir o máximo possível para a gente só entender aí o que são esses tratos e quais são esses limites aqui para a gente poder responder a nossa questão, tá? Então, eu vou tentar fazer de uma forma muito simplificada. Então, quando a gente vai fazer esses diagramas cronoestratigráficos, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar os downlaps e... Vou colocar a canetinha aqui. A gente vai utilizar os downlaps, que são esses fins desses refletores aqui que estão na bacia, que estão tocando aqui o fim da bacia, digamos, né? O fim aí da sedimentação, que nesse caso aqui não está sendo mostrado qual que é o fim, né? Aqui para aqui o nosso desenho. Então a gente vai ter um limite aqui mais ou menos nessa linha aqui, tá? E os onlaps, né? Que tá batendo aqui nesse slope, né? Esses aqui são tudo onlaps, olha, ele tá chegando aqui e está sendo finalizado, né? Ou iniciada a sedimentação aqui, em contato com
slope, né? Com essa superfície aí que está na borda aí da nossa faixa costeira, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui, eu acho que eu vou até adiantar o vídeo, mas primeiro eu vou falar para vocês qual que é a ideia por trás desse desenho aqui. Eu vou passar esses onlaps e downlaps para esse diagrama aqui de baixo. Então, eu vou começar com o primeiro aqui, tá? Esse aqui é o onlap e o downlap nem dá para ver, tá por aqui. Então, eu vou desenhar aqui no fundo da nossa bacia, vou começar por aqui, ó. Então, aqui é o nosso onlap. Na mesma linha, vou desenhar aqui onde está o nosso downlap na nossa figura. Aí eu vou vir aqui para o segundo. Vamos dizer que cada intervalo aí de refletores, intervalo de tempo, são duas linhas, tá? Só para ficar mais fácil de ver aqui o que está acontecendo. Então, se eu comecei aqui, o outro vai estar aqui, tá? E o nosso outro, na mesma linha, não está sendo mostrado, então ele está aqui. Aí aqui, ó, tem o nosso outro onlap, né? Nosso outro onlap vai estar mais ou menos aqui. Então aqui vai ser o nosso downlap. E daí, a gente tem o nosso outro onlap aqui. O nosso outro onlap, ele já tá bem mais pra cá, né? Vou desenhar aqui, tá? E ele está aqui. Depois, o que vai acontecer aqui depois desse clinoforme que tá laranja? Esse clinoforme que tá laranja é um trato de mar alto. Porque olha só o que está acontecendo. Aqui, ó, tá a linha de costa. Olha só a linha de costa. 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Então, o que a gente está tendo aqui? A gente está tendo uma regressão. Né? A gente está tendo, na verdade, uma progradação aqui das nossas cunhas sedimentares, aqui desses clinoformes, tá? Olha só como é que tá vindo aqui para cá. Tá vendo? Olha só que nem aqui, ó, a linha de costa tá vindo para cá, tá? Então, essa é uma progradação. Então, vou apagar aqui porque depois vai ficar difícil da gente entender aqui o que vai acontecer. Então, gente, depois desse trato de mar alto, o que vai acontecer? Aqui está mostrando que vai ter um estágio de queda, né? Olha aqui, esse é o nosso estágio de queda. Porque o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Aqui vai estar nossa linha de costa no tempo 1, aqui vai estar nossa linha de costa no tempo 2, aqui vai estar a linha de costa no tempo 3, né? Então, a linha de costa está cada vez mais em direção à bacia, ao mesmo tempo que você está tendo cada vez esses clinoformes sendo depositados também mais em direção à bacia, né? Então, você não está tendo aqui um aumento do nível do mar, você está tendo uma regressão aqui, né? Esse trato de mar alto aqui, a linha de costa está subindo, né? E aqui, essa linha de costa aqui está descendo. Então, aqui é um trato de estágio de queda, tá? Então, vamos ver se a gente consegue desenhar isso aqui, ó. Só para não confundir, eu vou apagar essas marcas aqui da linha de costa, né? Pra gente fazer as marcas do onlap e downlap. Então esse aqui é um onlap 1, digamos, né? Então vou desenhar ele... Ó, ele já tá aqui. E o nosso downlap dele vai ser aqui, tá vendo? Aí esse aqui, ó, vai estar aqui. E o downlap dele vai estar aqui. Aí vai ter um onlap aqui. E o downlap aqui, né? Vai ser esse aqui. Esse aqui. E daí, esse aí é o nosso estágio de queda, então, tá? Aí, o que vai acontecer depois? A gente vai ter um trato de mar baixo. Depois do trato de estágio de queda, a gente tem o trato de mar baixo. Tá aqui em verde, tá bom? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Primeiro, começa tudo com esse fan, esse basin floor fan, que é um leque de bacia, de fundo de bacia aqui. Isso vai ser, gente, resultado de uma erosão aí.
E assim, eu tô falando tudo isso de forma muito simplificada, tá? Só pra gente entender aqui como é que faz esses diagramas e qual que é a ordem, tá? Dos tratos, que é isso que é importante aí para a hora da nossa prova. Então, olha só, o nosso próximo onlap é esse aqui, ó, tá vendo? Então, vamos lá desenhar ele. A gente tem o nosso onlap aqui, tá? E o nosso downlap vai estar aqui. Aí vamos nessa aqui. E o próximo ele vai ser esse aqui, ó. Isso. E o downlap ele vai estar aqui. Aí o próximo vai ser esse aqui. E o downlap vai ser esse. Tudo bem. Então, aqui a gente terminou o nosso trato de mar baixo. E olha só como é que no nosso trato de mar baixo a gente já tem de novo um aumento aqui do nível do mar, né? E um aumento da taxa de sedimentação também, porque olha só como é que esses onlaps aqui, eles estão vindo aqui, estão subindo, né? De nível, e os nossos downlaps também estão chegando cada vez mais para dentro da bacia, né? Então significa que você tem ali um aporte sedimentar maior, né? Você já passou esse trato de estágio de queda aqui, já passou essa queda no nível do mar e o mar está subindo de novo, você está depositando mais sedimentos aí. E daí o que vai acontecer agora? Vai acontecer uma grande transgressão, tá? Depois desse trato de mar baixo, você tem uma transgressão. E daí eu vou desenhar essa transgressão aqui, que está em laranjinha, meio amarelo, vou desenhar em cinza, tá? Porque senão o amarelo não vai dar para vocês verem. Então, olha, esse aqui é o primeiro onlap e esse é o downlap, tá? Então, vamos lá. Vamos desenhar um onlap aqui e o nosso downlap aqui na mesma linha, tá? Nesse lugar. Beleza, então esse aí foi o nosso trato transgressivo, né? Olha só o que está acontecendo aqui. Você tem uma transgressão gigante, ó. Você tem uma transgressão gigante e o aporte sedimentar não consegue nem dar conta aí. Então vai cada vez mais a nossa faixa costeira aí vai sendo levada em direção ao continente, né? Você tem aí uma retrogradação, então, durante esse estágio transgressivo, tá? Esse trato transgressivo, então, marca aí essa retrogradação, tá bom? E daí se vocês quiserem olhar o que está acontecendo, dá uma olhadinha aqui nessas figurinhas, tá? Então, notem como que a linha de costa aqui, olha, tá vindo, né, em direção aqui ao continente, tá? E daí, depois desse trato de transgressivo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter novamente um trato de mar alto, tá? Então vamos lá, que eu vou marcar de novo aqui os nossos Os nossos onlaps e downlaps, tá?
Mas então o que acontece, gente? Acabou então o nosso segundo trato de mar alto, né? A gente está aqui, né? O laranjinha é o nosso trato de mar alto aqui, laranjinha meio avermelhado. Depois do trato de mar alto, o que vem? O trato de estágio de queda, aquele que nem sempre está mostrado, né? Mas ele existe porque ele está tendo uma regressão ali. Então, a gente consegue identificar ele caso ele não tenha sido completamente erodido, tá bom? Então, vou colocar aqui a nossa canetinha magenta. E vamos lá de novo, então, ó. Esse aqui é o nosso onlap, tá? Ele vai aparecer aqui depois desse cara, então vai ser 2 linhas aqui pra cima. Então, ó, colocar ele aqui. Vou fazer a mesma coisa, né? Vou colocar ele aqui mais pra cima, desenhar aqui é um pouquinho difícil. Esse aqui a gente não tá vendo o fim também. Então, colocar aqui, nosso onlap aqui. E é isso, tá? Aí o que acontece aqui com esse diagrama cronoestratigráfico? A gente vai ligar os pontos agora, tá bom? Então, olha só, vou tentar ligar o melhor possível, porque já falei que essa pranchetinha aqui, ela é difícil um pouco de desenhar, mas vamos lá. Primeiro eu vou ligar as linhas dos onlaps, tá, gente? E agora eu vou ligar a linha dos downlaps, tá? Contando aqui que a gente não tá vendo essa parte. E aí eu vou ligar tudo aqui, tá? Então, gente, como é que vai ficar aqui esses nossos tratos? Eu vou tentar pintar aqui pra gente ver mais ou menos o que a gente tá falando. Vou começar aqui com o nosso trato transgressivo. Beleza? Então, essa é mais ou menos a forma que o nosso diagrama cronoestratigráfico deveria ter, tá? Ele, gente, é difícil desenhar no computador, né? Mas a forma dele mais ou menos é essa. E agora eu vou falar quais que são os limites, tá? Esses limites aqui. Então, olha, o primeiro limite que a gente tem que saber qual é o limite de sequências. Eu vou começar por ele então. Porque o limite de sequências, ele é um dos limites ele é o limite mais importante. E onde que ele vai estar? Ele vai estar no fim da queda. Ele vai estar no fim da queda, tá? Então, se não tiver o trato de estágio de queda, ele vai estar acima do mar alto, acima do trato de mar alto. Mas se tiver o estágio de queda, ele vai estar no fim da queda, ele vai estar no fim desse trato de estágio de queda, tá? Então, onde que vai ser isso aí? Eu vou pegar uma outra caneta aqui. Então, olha, ele vai estar no fim da queda, tá? No fim da queda vai ser. E daí tudo para baixo dele vai ser uma sequência, tudo para cima dele vai ser outra sequência. Então, esse aqui é o limite de sequências 1. O limite de sequências 1 vai estar aqui, ó.
Esse vai ser o limite de sequências 1. A gente vai poder marcar também outro limite de sequências aqui, né? Já vou até marcar, porque aqui tem outro estágio de queda. Então, se acabou a sedimentação aqui, isso aqui é um outro limite. Limite de sequências 2. Tudo isso aqui vai ser um limite. Lembrando que se não tivesse mostrado esse estágio de queda, que muitas vezes é erodido mesmo, o limite vai estar em cima desse trato de mar alto. Então aqui tem, né, também um outro limite de sequências, né, o limite de sequências 2. E depois você vai ter o trato de mar baixo, que é esse que está em verde, né? Depois do trato de mar baixo, você vai ter essa transgressão intensa aqui. Na base dessa transgressão, você vai ter o limite transgressivo, que hoje em dia é chamado de essa superfície transgressiva. Hoje ela é chamada de superfície de máxima regressão, tá? Então eu vou marcar ela aqui, ó. É a base, tá? A base da superfície desse trato transgressivo. E ele, gente, é embaixo de tudo, então ele vai ter uma sobreposição ali com a nossa superfície, o limite de sequências, tá? Então essa aqui vai ser a superfície transgressiva ou superfície de regressão máxima. Vai estar abaixo do trato transgressivo. Essas linhas aqui, ó, elas estão com essas cores, mas é porque eu não tenho essa paleta de cores aqui, mas no próximo slide ela vai estar marcada na figurinha, tá? Só para vocês não ficarem confusos aqui. Então essa superfície, e eu fiz aqui a superfície, ó. Essa superfície aqui, ó. Em amarelo também, né? Tá em amarelo e cinza aqui. Bom, gente, aí continuando, eu vou marcar agora a superfície de inundação máxima, tá bom? A superfície de inundação máxima, gente, ela vai ser, eu vou marcar também, vou marcar com verde. A superfície de inundação máxima, ela vai estar abaixo do trato de mar alto, tá bom? Essa é a definição aí, que é a superfície de inundação máxima. Ela vai acontecer no fim da transgressão, tá? Então, como é que a gente tem? A gente tem essa transgressão aqui, olha só. No fim dessa transgressão, então essa parte aqui, ó, você tem a superfície de inundação máxima. E daí logo depois vai começar o trato de mar alto, tá? Então a nossa superfície vai estar aqui, ó, acima da transgressão. A superfície, tudo que está abaixo, vai estar abaixo dessa superfície de inundação máxima, tá? A superfície de inundação máxima, ó, eu esqueci de marcar aqui a superfície transgressiva, mas a superfície de inundação máxima vai estar então na base, tá? Deste trato de mar alto, tá bom? Esse aqui é o trato de mar alto. Então aqui vai ser a superfície de inundação máxima, tá bom? Vou aproveitar e vou marcar aqui a nossa superfície transgressiva. Essa aqui vai ser a nossa superfície transgressiva ou superfície de regressão máxima, né? Superfície de máxima regressão tá aqui. Beleza. Então essa foi a superfície de inundação máxima, né? Para não confundir, ó.
Eu vou deixar esse aqui, tá? Que foi o que eu marquei. Aí eu marquei a nossa superfície de inundação máxima em verde. E agora eu vou marcar a superfície basal de regressão forçada. A superfície basal de regressão forçada, então vai ser aonde? Qual que é o que falta aí? Ela tá aonde? Na base do estágio de queda. Olha só, superfície basal de regressão forçada. O que está acontecendo aqui? Olha, esses onlaps que antes estava aqui no trato de mar alto, eles vão muito mais para frente em direção à bacia. Olha como é que teve essa regressão, tá vendo? O nível do mar tem que ter baixado aqui, né? Tem que ter tido essa regressão para você poder ter começado a ter os onlaps formando aqui, né? E não aqui no slope onde eles estavam antes, tá? Então antes eles estavam aqui e agora eles vão estar aqui, tá bom? Então essa vai ser a superfície basal de regressão forçada. Ela vai ser então aqui, ó, abaixo. Vamos mudar de cor. Vou colocar em azul. Ela vai ser aqui, ó. Tá? Então essa superfície aqui vai ser a superfície basal de regressão forçada. Vai ser essa aqui, ó. Superfície basal de regressão forçada. Olha aqui ela aqui também, ó. Tá abaixo do trato de estágio de queda, tá? Então ele tá aqui também, ó. E ele se confunde aqui em cima, né? Faz esse overlap aí com esse limite de sequências, tá? Então aqui também, tá? É a superfície basal de regressão forçada. Tá bom, gente? Então esses são os conceitos aí que a gente tem que ter em mente quando a gente trabalha, quando a gente vai responder qualquer questão aí de limite de sequências, tá? De estratigrafia de sequências, tá? Espero que tenha sido útil aí esse diagrama cronoestratigráfico também, apesar de que o desenho não ficou maravilhoso, mas eu acho que deu para entender aqui quais são os nossos limites, né? Então, para recapitular aqui, ó. Então, primeiro a gente vai ter o trato de mar alto, tá? Aí depois do trato de mar alto, a gente vai ter essa superfície aqui antes do trato de estágio de queda. Essa superfície vai ser a superfície basal de regressão forçada. Aí a gente vai ter o trato de estágio de queda. Aí a gente vai ter o limite de sequências, né? Porque o limite de sequências acontece logo depois da queda. Aí a gente vai ter o trato de mar baixo. Aí acima do trato de mar baixo, antes de começar a transgressão, né? Então na base da transgressão, a gente vai ter a nossa superfície transgressiva, tá? Que é assim amarelo. Aí a gente vai ter então o nosso trato transgressivo ou o trato transgressivo. E daí acima do trato transgressivo, no fim da transgressão, né? Aqui, ó, a gente vai ter a superfície de inundação máxima, que é essa em verde. Depois da superfície de inundação máxima, a gente vai ter o trato de mar alto novamente, né? Aí, se a gente tiver um registro do estágio de queda, a gente vai ter o nosso trato de estágio de queda aqui. E esse trato de estágio de queda vai ter na sua base o quê? A superfície basal de regressão forçada, tá? Então essa é a ideia aí. Com isso a gente consegue resolver a nossa questão, né? Falei tudo isso aí pra gente chegar então no nosso resultado. Em uma sequência de veio, o trato de sistemas de mar alto é limitado na base pela discordância erosiva, superfície transgressiva, superfície de ravinamento, superfície de regressão forçada, superfície de inundação marinha máxima. Então, o que é aqui, gente? Esse é o nosso trato de mar alto. Na base dele, o que a gente tem? Uma superfície de inundação máxima, que vem logo depois desse trato transgressivo.
tá? Então, a nossa resposta certa aqui é a E, tá bom? Então, é isso. Vamos para a próxima questão. Eu coloquei aqui, ó, nossos limites bonitinhos aqui, por isso que tava com essa legenda. Mas aí decidi desenhar, achei que ia ficar melhor, tá bom?